Ana sempre foi uma pessoa prática. Ela cresceu em uma cidade litorânea, onde lendas sobre o mar eram comuns, mas ela nunca deu muita atenção a elas. Quando ouviu falar sobre o farol abandonado na ponta da ilha, que os pescadores evitavam, Ana decidiu investigar o motivo de tanto medo. O farol era uma estrutura alta e enferrujada, com janelas quebradas e uma escada externa quase caindo. Segundo as histórias, um antigo faroleiro viveu ali com sua família, mas após um acidente misterioso, o lugar ficou vazio. Diziam que as vozes do faroleiro e sua família ainda ecoavam nas paredes. Ana planejou passar uma noite no farol. Levou um colchão inflável, uma lanterna potente e um rádio. Ao entrar, sentiu o cheiro forte de maresia e ouviu o barulho das ondas batendo nas rochas lá embaixo. Ela montou seu espaço no andar térreo, ligou o rádio baixinho e se preparou para a noite. No início, tudo parecia normal. Ana anotava suas observações em um caderno, tentando ignorar os rangidos do velho prédio. Mas logo começou a notar coisas estranhas acontecendo ao seu redor. Ana primeiro ouviu um barulho suave, como papel amassado. Depois, o piso de madeira começou a estalar, como se alguém andasse pelo farol. Ela desligou a lanterna e ficou parada, escutando. Os sons ficaram mais fortes, pareciam passos chegando perto da sala. O coração de Ana batia rápido. Ela se levantou com a lanterna na mão, pronta para qualquer coisa. Os passos pararam bem atrás da porta. Ana chegou perto devagar e abriu a porta de repente, iluminando o corredor vazio. Ana tentou se acalmar. Voltou para o colchão inflável e tentou dormir, mas não conseguiu. Os barulhos não paravam. Agora não eram só passos, mas também vozes baixinhas falando coisas que ela não entendia. Perto da meia-noite, Ana ouviu um bebê chorando lá no fundo do farol. Pegou a lanterna e foi atrás do som. O choro a levou até um quarto antigo. Tinha teias de aranha por todo lado e brinquedos velhos no chão. No meio do quarto, havia um menino pequeno de pijama. Seu rosto estava escondido na sombra. Ana ficou parada. O menino olhou para ela com olhos escuros e vazios. Ana sentiu muito frio de repente. Ela saiu correndo do quarto, mas o choro do bebê não parava. Parecia estar dentro da cabeça dela. Ana voltou para a sala e se enfiou no colchão inflável, querendo que o dia chegasse logo. Mas a noite parecia não ter fim. As vozes ficaram mais altas, os passos chegaram mais perto. Ela sentia que alguém a observava, mas não sabia de onde. No dia seguinte, Ana decidiu descobrir mais sobre a história do farol e o que tinha acontecido lá. Ana foi até a biblioteca da cidade buscar informações. Nos jornais antigos e registros, ela descobriu que o farol pertencia à família Santos, gente importante na região. Mas uma noite tudo mudou. A família inteira morreu de forma misteriosa. Falavam que foi um acidente estranho, talvez ligado a algum ritual secreto. Ana ficou sabendo que depois disso, várias pessoas tentaram morar no farol, mas todas sumiram sem deixar rastro. O povo da cidade achava que o lugar estava amaldiçoado e que as almas da família Santos não conseguiam descansar em paz. Mesmo com medo, Ana decidiu voltar ao farol. Ela queria entender o que aconteceu e, se possível, ajudar aquelas almas. Dessa vez, chamou alguns amigos para ir junto, pensando que seria menos assustador em grupo. Naquela noite, eles voltaram ao farol e começaram a explorar. No porão, acharam um livro velho e empoeirado. Era o diário do Sr. Santos, o dono do farol. Nele, ele falava de coisas esquisitas que aconteciam antes do acidente. O Sr. Santos escreveu que sua esposa tinha começado a mexer com umas coisas estranhas, querendo chamar espíritos que dessem mais sorte e dinheiro para a família. Mas algo saiu muito errado. Em vez de ficarem ricos, eles acabaram trazendo uma coisa ruim que destruiu suas vidas. Ana e seus amigos perceberam que precisavam fazer algo especial para ajudar as almas da família Santos. Eles juntaram algumas coisas e começaram a ler umas palavras do diário do Sr. Santos. De repente, o farol todo começou a balançar. As luzes apagaram e eles viram vultos ao redor deles. Eram os Santos. Os fantasmas olhavam para eles como se pedissem ajuda. Ana continuou lendo, mesmo com medo. Um dos vultos, um menino de pijama, chegou perto de Ana e esticou a mão. Ana sentiu muito frio, mas não saiu do lugar. Quando terminaram de ler, os fantasmas começaram a sumir. O último a ir embora foi o menino, que sorriu antes de desaparecer. O farol ficou quieto de novo. Ana e os amigos saíram de lá, achando que tinham ajudado as almas a descansar. Mas quando Ana voltou para casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Sua casa parecia diferente, lembrando o farol. Os brinquedos do seu irmão mais novo apareciam em lugares esquisitos.
Ela ouvia vozes baixinhas e passos de novo. Uma noite. Ana acordou ouvindo um bebê chorar. Ela levantou e viu no canto do quarto o menino de pijama, com olhos escuros. Ele sorriu e disse: "Você acha que nos libertou?" Você só abriu uma porta. Ana entendeu que o problema não tinha acabado. Aquilo ruim que estava no farol agora tinha vindo para casa dela. Sua casa virou o novo lugar das almas. Ana percebeu que tinha mexido com algo que devia ter ficado quieto. Cada cidade pequena tem seus segredos, e a dela não era diferente. Por trás das ruas calmas e sorrisos simpáticos, uma história sombria se escondia. Uma história que eu infelizmente vivi. Me chamo Júlia. Sempre achei nossa cidade sem graça. A vida seguia seu ritmo. Escola, festas com amigos, nada de especial. Até que ouvi falar da casa velha nos arredores, a casa dos Silva. Diziam que um homem obcecado por magia negra morou lá e que seu espírito ainda andava pelos cômodos vazios. Numa noite escura, eu e meus amigos estávamos num bar sem saber o que fazer. Pedro, meu melhor amigo desde criança, sugeriu irmos à casa do Silva ver se era tão assustadora quanto falavam. A ideia parecia emocionante, mas me deu um frio na barriga. Nos encontramos na casa à meia-noite. O lugar era medonho. Tinta caindo, vidros quebrados, telhado quase caindo. Mas algo nos puxava para dentro, como se tivesse um imã invisível nas nossas mãos. Assim que entramos, vimos uma coisa estranha na parede. Escrito com algo que parecia sangue. O ritual começa à meia-noite. Nos olhamos assustados, mas continuamos entrando. Tudo estava coberto de poeira. E o ar estava pesado, cheirando a algo podre. De repente, ouvimos um barulho vindo do porão. Parecia um choro de criança misturado com um grito de dor. Descemos as escadas tremendo. No escuro, vi algo se mexendo no canto. Quando iluminei com a lanterna do celular, quase gritei de horror. Era uma figura deformada, metade humana, metade sombra, que nos olhava com olhos vermelhos brilhantes. Lucas acendeu uma lanterna e sugeriu que nos separássemos para explorar a casa. Fui para o sótão. A escada de madeira rangia a cada passo e o eco se espalhava pelo vazio. No fim do corredor, vi uma porta entreaberta. Dentro havia um quarto cheio de símbolos estranhos nas paredes. No chão, velas derretidas e um livro velho com desenhos assustadores. Peguei o livro e comecei a folhear. Falava de rituais e magias. Uma página mostrava um círculo parecido com o que estava desenhado no chão do quarto. De repente, senti um calafrio. Virei rápido, mas não tinha ninguém. Mesmo assim, parecia que alguém me observava. Um grito cortou o silêncio. Larguei o livro e corri para ver o que era. No andar de baixo, encontrei Lucas parado no meio de uma sala grande. Ele estava branco de medo. "Júlia, que lugar é esse?" Ele sussurrou. Achei uma coisa horrível. Apontou para a parede. Lá estava o mesmo círculo do livro, desenhado em vermelho. No meio havia ossos velhos quase se desmanchando. Percebemos que não eram só desenhos. Era um altar de verdade para fazer rituais. Nessa hora, a casa pareceu ganhar vida. As portas batiam sozinhas, as janelas tremiam e as paredes pareciam falar com a gente. Sabíamos que tínhamos que sair correndo, mas quando tentamos, a porta da frente bateu na nossa cara. "Temos que achar outro jeito de sair", falei, tentando não entrar em pânico. Corremos pela casa procurando uma janela ou porta dos fundos. Mas a casa parecia estar brincando com a gente. Os corredores ficavam mais compridos, os quartos mudavam de lugar e as escadas não levavam a lugar nenhum. Quando finalmente chegamos a um quarto no térreo, vimos uma porta velha de madeira escura coberta de teias de aranha. Era nossa última chance. Lucas empurrou a porta com toda a força e nos vimos num porão sinistro. Era o lugar mais aterrorizante da casa. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos que pareciam se mover na luz fraca. No canto havia uma mesa velha de madeira cheia de velas derretidas e objetos bizarros. Sobre a mesa, um livro antigo emanava uma aura maligna. Lucas, como que hipnotizado, pegou o livro e começou a ler em voz alta. Cada palavra fazia o ar ficar mais denso e frio. As chamas das velas dançavam loucamente. "Lucas, para!"
Gritei desesperada. Você está invocando alguma coisa horrível? Mas ele não me ouvia. Seus olhos estavam vidrados nas páginas. De repente, um círculo brilhante apareceu no chão. Dele, sombras grotescas começaram a emergir, se contorcendo e gemendo. Nos cercaram. E senti como se o ar virasse gelatina. Mal conseguia respirar. Isso não é um ritual de proteção. Lucas sussurrou, finalmente percebendo o erro. É um portal, estamos trazendo algo terrível para cá. As sombras se aproximavam, seus dedos frios tocando nossa pele. Estávamos encurralados. Então me lembrei do outro livro lá de cima. Tinha um feitiço que talvez pudesse parar isso. Com o coração na boca, comecei a recitar as palavras que lembrava. As sombras congelaram. Um uivo ensurdecedor encheu o porão como 1000 almas em agonia. Continuei gritando o feitiço, sentindo que ia desmaiar a qualquer momento. Lentamente, as sombras começaram a recuar. Suas formas se distorciam e derretiam. Com um último grito de fúria, sumiram no círculo que se fechou com um estrondo. Ficamos ali, tremendo e chorando. Lucas jogou o livro longe e saímos correndo daquela casa amaldiçoada. Meses depois, a casa dos Silva foi demolida, mas as memórias daquela noite me assombram até hoje. Não sei que forças despertamos, mas aprendi uma lição. Há segredos que é melhor deixar enterrados. Às vezes, acordo no meio da noite sentindo aquele toque frio, e juro que ouço sussurros vindos das sombras me chamando de volta àquele porão. Sei que um dia eles virão me buscar. E temo que, dessa vez, não haverá para onde fugir. Marcos sempre foi um homem que confiava apenas no que podia ver e tocar. Fantasmas, espíritos e outras coisas sobrenaturais eram para ele apenas histórias para assustar crianças. Sua vida era previsível e organizada, até o dia em que recebeu uma carta inesperada. A carta informava que Marcos havia herdado uma casa antiga de um tio distante, que ele nem sabia que existia. A propriedade ficava nos arredores de uma pequena cidade, cercada por uma floresta densa e escura. Quando Marcos chegou à casa pela primeira vez, ficou surpreso com o estado de abandono. As paredes estavam sujas e descascadas, as janelas quebradas, e o chão rangia a cada passo. O cheiro de mofo e poeira era forte, e um silêncio estranho pairava no ar. Decidido a vender a casa rapidamente, Marcos começou a explorar os cômodos. No quarto principal, encontrou um diário velho e empoeirado. As páginas amareladas continham a caligrafia delicada de uma mulher chamada Ana, que havia morado ali décadas atrás. Curioso, Marcos começou a ler. Ana descrevia sua vida na casa, mas logo suas anotações se tornaram perturbadoras. Ela falava de sons inexplicáveis durante a noite, sombras que se moviam pelos cantos e uma presença sinistra que parecia segui-la. Uma noite, enquanto lia o diário à luz de uma vela, Marcos chegou a uma página que mencionava uma porta secreta no porão. Intrigado, ele desceu as escadas rangentes até o porão úmido e escuro. Após alguns minutos de busca, encontrou a porta escondida atrás de uma estante velha. A porta estava trancada, mas Marcos lembrou de uma chave estranha que tinha encontrado junto com o diário. Para sua surpresa, a chave se encaixou perfeitamente. Atrás da porta, havia uma passagem estreita e escura que descia ainda mais. Com o coração acelerado, Marcos desceu os degraus escorregadios. O ar ficava mais frio e úmido a cada passo, e as paredes pareciam se fechar ao seu redor. No final da passagem, ele encontrou uma pequena sala circular com um altar de pedra no centro. Sobre o altar, havia um livro antigo coberto de símbolos estranhos. Quando Marcos tocou o livro, a sala foi preenchida por uma luz intensa e ele sentiu algo invisível passar por seu corpo. Quando conseguiu abrir os olhos, viu uma mulher com roupas antigas parada à sua frente. Ela olhava para ele com olhos suplicantes, sua boca se movendo em palavras silenciosas que ele não conseguia entender. Tomado pelo pânico, Marcos tentou correr de volta para as escadas, mas uma força invisível o impediu. De repente, percebeu que não conseguia se mover. Em seus ouvidos, ouviu a voz de Ana implorando para que ele libertasse sua alma. Com cada palavra, ficava mais difícil respirar. A última coisa que Marcos lembrou foi seu corpo ficando imóvel e sua consciência mergulhando na escuridão. Ele acordou em um hospital dias depois. Os médicos disseram que o encontraram inconsciente na casa, que seria demolida em breve.
Afirmaram que ele estava lá há vários dias, mas Marcos tinha certeza de que só haviam se passado algumas horas. Voltando para seu apartamento na cidade, Marcos tentou esquecer tudo o que aconteceu. Mas à noite, começou a ouvir sussurros e ver silhuetas nos cantos escuros. As aparições se tornaram mais frequentes e nítidas. Uma noite, Marcos viu Ana parada diante dele. Ela o olhava com olhos vazios e estendia a mão, como se quisesse levá-lo com ela. Na manhã seguinte, os vizinhos chamaram a polícia ao ouvir gritos vindos do apartamento de Marcos. Quando encontraram-no morto, seu rosto contorcido em uma expressão de terror. Em suas mãos, apertava o mesmo livro antigo do porão da casa velha. A polícia nunca conseguiu explicar como o livro foi parar ali, nem a causa da morte de Marcos. O caso permaneceu um mistério, e a velha casa foi demolida pouco tempo depois, levando consigo seus segredos.